Machado e Cris Bezerra tenham uma possibilidade de crescimento aí com a televisão. Mas também tem aquele fator, né? O quanto a televisão está sendo diferencial nas eleições, porque desde a eleição, acho que do Obama, a gente vê um aumento do potencial das mídias digitais e a televisão tem tido uma influência menor. É que a gente pode ver até na eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele tinha alguns segundos de televisão e que ele só colocava as redes dele lá e pronto, falava alguma abobrinha, ele não tinha tempo de televisão e ele ganhou. Então, estamos nessa. Eu queria jogar aí para o Gimenez o que ele acha das perspectivas futuras aí e com esse cenário que eu apresentei. Tendo em vista também que a rejeição do Nogueira ela é muito grande, eu acho que isso também diminui o potencial de crescimento do Nogueira. E todos os outros, e do Chiarelli tem uma rejeição média e os outros candidatos têm uma rejeição baixíssima. Então, todos os outros candidatos têm uma rejeição baixíssima ou por não serem conhecidos ou simplesmente por desconhecimento mesmo. Acho que é só isso que pode identificar a rejeição baixa, sim. Mas fala aí, Ricardo, o que você acha? Beleza. Eu concordo com a sua análise e tem alguns pontos que eu queria destacar. Primeiro, assim, essa pesquisa ela não sai daquilo que a gente estava falando aqui há alguns tempos já, né? Algumas análises da semana. Ela retrata aquilo que a gente colocou. Um prefeito que tem potencial para chegar no segundo turno, porém é bastante rejeitado. Mas tem potencial para chegar no segundo turno. A gente sempre disse isso desde o início, inclusive há mais de um ano que a gente vem fazendo essas análises. O prefeito Nogueira chegaria no segundo turno. E eu acho que isso já é um fato consumado, mas com bastante rejeição, o que é uma coisa ruim para ele, porque ele vai ter dificuldades no segundo turno, a depender de quem ele vai enfrentar. E quem vem em segundo lugar é o anti-Nogueira, verdade, porque o Chiarelli, ele sempre se coloca como um franco atirador, e nesses momentos que a gente está vivendo, em que as pessoas estão muito decepcionadas com a política, e estão dando muito valor para aqueles que eles acham que é antipolítica, o Chiarelli não só representa o anti-Nogueira, mas ele também representa a antipolítica, que está presente nessa eleição, nesses 17% aí que tá sendo colocado para ele. E isso é uma coisa ruim nessa fotografia dessa pesquisa, porque seria um segundo turno péssimo, como você falou, mas também tem aspectos bons. Primeiro que eu não acho que esses 17% do Chiarelli são tão consolidados quanto os 26% do Nogueira. Eu acho que os 26% do Nogueira é um voto consolidado. Dificilmente o Nogueira cai muito além disso. E também não sobe muito. Mas o Chiarelli eu não acho tão consolidado assim. E o Chiarelli tem uma rejeição alta. Uma rejeição alta porque as pessoas, quando conhecem o Chiarelli, rejeitam. A não ser aquelas que acham que podem votar por protesto, ou votar na antipolítica, ou enfim, quem pensa em votar no Chiarelli, cada um tem o seu raciocínio. Lá atrás, João, eu acho que o negócio está meio embolado, mas eu vejo o seguinte, eu não vejo perspectiva de crescimento na candidatura do MDB. Eu acho que o MDB fez uma jogada que se desenhou agora do ponto de vista nacional, do que a gente ficou sabendo que aconteceu essa semana. O MDB, não sei se ajudou, mas pelo menos torceu muito para aquele movimento dentro do PSL, para dinamitar a candidatura do Rodrigo Junqueira e trazer o PSL para a articulação da Cristiane Bezerra. Ela aconteceu, foi aprovada na Justiça, e a gente soube essa semana que o Michel Temer convidou o Bolsonaro para se filiar ao MDB. E o PSL, apesar de todas as controvérsias, o PSL ainda é um satélite que gira em torno do bolsonarismo, ou gira em torno daquela narrativa que o bolsonarismo se construiu. Então eu acho que essa candidatura da Cristiane Bezerra e do PSL é muito mais uma jogada que o Baleia construiu nacionalmente, envolvendo, obviamente, Ribeirão Preto, do que uma candidatura com potencial. Eu não vejo. Podia ter aí 10 minutos de televisão, que eu acho que vai continuar tendo os mesmos 2%, 3% de sempre. Vejo a candidatura da Sueli Vilela, do Antônio Alberto Machado e do Coronel Say. Eu quero falar primeiro do Coronel Say. Acho que a candidatura do Coronel Say, ela corre pela mesma vala, pela mesma via, vala também pode ser, do Chiarelli, mas eu vejo o Coronel Say com uma densidade política maior do que o Chiarelli. Eu acho que o Coronel Say pode herdar muito desses votos do Chiarelli. Os votos do Chiarelli não são todos de extrema-direita, não. Muito voto ali é voto de protesto e voto de antipolítica. Mas eu acho que o Coronel Say tem potencial de crescimento, o que é
para nós, uma notícia ruim, mas nós temos que falar, e vejo a candidatura da Sueli Vilela e do Antônio Alberto Machado capaz de correr e de crescer até por volta dos 10%. E também vejo as candidaturas de esquerda, tanto do Mauro quanto do Vanderlei, mas principalmente do Mauro, porque acho que o PSOL tem uma participação nos movimentos sociais maior do que o PCdoB aqui na cidade. O PSOL está mais presente em alguns movimentos importantes. Eu acho que a candidatura do Mauro também tem um potencial de crescimento para além daquilo que ele apresentou. Mas acho que Sueli Vilela e Antônio Alberto Machado, pelo tamanho do partido que o Machado representa, que é o PT, pelo PT ter um voto na cidade possível de crescimento, pela rejeição do Machado ainda ser baixa, mas eu acho que ela ainda tende a aumentar também um pouco, porque as pessoas não conhecem o Machado e não relacionam o Machado com o PT. Acho que a rejeição do PT em Ribeirão Preto é maior do que esses 8% do Machado. Então o Machado e o PT tem que contar com isso, que a rejeição do Machado, a partir do momento que ele começa a ser conhecido, pode subir um pouco. Mas o potencial de crescimento dele também é bom. E o da Sueli Vilela, pela Sueli Vilela, representar, na verdade, as candidaturas de centro que foram demolidas aí, que a gente comentou. A gente pode até no outro programa discutir melhor. Eu acho que quanto mais tempo passa, a gente vai poder entender melhor o que aconteceu com essa demolição de candidaturas ao centro. Essa história ainda vai ser contada, a gente vai voltar e falar mais sobre isso. Mas eu acho que a Sueli Vilela representa um pouco disso. Ela vai ser apoiada pelo Ricardo Silva, o Ricardo Silva vai aparecer no programa eleitoral da Sueli Vilela, se isso pode, já não sei mais essas regras eleitorais, mas enfim, ele vai apoiar pessoalmente a Sueli e ela tem um potencial de crescimento sim. Então eu acho que a briga, ô João, lá no fundo, lá na frente, daqui a pouco, né, porque a campanha ela é muito curta, ela vai se dar entre Nogueira, que para mim está consolidada no segundo turno, a não ser, se eu errar, eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó, errei, e graças a Deus que eu errei, que o prefeito não estava, mas eu estou dizendo isso aqui há 2 anos e vou continuar dizendo, o prefeito Nogueira está no segundo turno. Quem vai brigar com ele vai ser Chiarelli, que eu acho que pode cair, o Sai pode substituir o Chiarelli, e Antônio Alberto Machado e Sueli Vilela têm potencial de crescimento pelo tamanho do partido que o Machado representa, e pela Sueli Vilela vai ser apoiada pelo deputado Ricardo Silva, que tem força nessa cidade. Mas eu acho que a candidatura do PSOL também tende a crescer para além desses 3%. Agora, falando um pouco sobre a candidatura do Machado, a candidatura do PSOL e do Vanderlei também nos interessa, porque são projetos à esquerda e a gente tem que respeitar e dizer que uma prefeitura do Vanderlei Caixa Filho ou do Mauriná seria muito, 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 muito melhor do que qualquer prefeitura de Nogueira, Chiarelli e tal. Seria prefeituras à esquerda e maravilhosas. Eu estou dizendo aqui que enxergo, fazendo análise política, a candidatura do Antônio Alberto Machado com maior potencial pelo tamanho, pelo tempo de televisão, pelo tamanho do partido e tudo mais. Acho que o PT, quem está no comando de campanha do Antônio Alberto Machado, tem que ter essa visão apurada dia a dia, hora a hora. Porque ele vai disputar com Chiarelli, ele vai disputar com o Coronel Sá, ele vai disputar com Sueli Vilela. E essa disputa, ela não é simples, ela é uma disputa complexa, e eu acho que o promotor Antônio Alberto Machado, a professora Elza Rosa e o PT tem que estar de olho nesse processo eleitoral dia a dia. Eu acho que todos os dias vão ter que fazer análises políticas, porque há possibilidade sim de chegar a um segundo turno e de crescimento, mas também há a possibilidade, e aqui eu vou colocar, desse segundo turno ser disputado pelo Coronel Sai, que eu vejo uma candidatura com mais substância do que a candidatura do Chiarelli e uma candidatura mais perigosa para tomar o lugar de esquerda no segundo turno do que o próprio Chiarelli, ou João e Paulinho. Tem acordo, Gimenez. Eu acho que a análise que você faz, ela é uma análise bem, como fala assim, sóbria. Não é nada utópico, não, e não tem nada de ideológico na sua análise, porque isso que são os números, e é os números que a gente está vendo o crescimento. E eu queria só concordar com a sua análise do potencial de crescimento do Machado, que ele existe também pelo fato de o PT ter conseguido construir uma chapa de vereadores completa, né? Perfeito. E poucos partidos aqui em Ribeirão Preto conseguiram conseguiram montar uma chapa de vereadores, ou porque não conseguiam ter um número suficiente de vereadores